Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de análise conformacional, estudando a análise conformacional do ciclo hexano. Então inicialmente nós vamos estudar a tensão anelar, que também é conhecida como tensão de Bayer, tá? Só para recordar, um carbono sp3, ele possui um ângulo de ligação de 109 graus e meio. É um ângulo entre a ligação hidrogênio-carbono e hidrogênio é de 109 graus e meio. Então, sempre que houver uma estrutura que foge desse ângulo ideal, nós vamos ter essa tensão, tá? Então, por exemplo, se a gente tem ciclopropano, que se assemelha a um triângulo, né? O ângulo interno de um triângulo é 60 graus. A diferença aí de 109 graus aproximadamente do tetraedro, né? E esse ângulo interno do triângulo aí nos fornece uma diferença de 49 graus. Quando a gente compara agora um quadrado, né? O ângulo interno de um quadrado é 90 graus, então vai dar uma diferença de 19 graus. No caso de um pentágono, a gente tem a diferença de 1 grau, e no caso de um hexágono, a gente tem uma diferença de 11 graus também. Tá? Então, quando a gente observa o número de átomos de carbono no anel e observa o ângulo que deveria existir naquela estrutura química, a gente vai ver aí que existe, então, uma diferença angular, e essa diferença angular ela vai ocasionar uma tensão dentro do anel ali, seja do ciclopropano, ciclobutano, tá? E quanto maior essa diferença de ângulo, maior vai ser essa tensão. Então, o que se observa na prática é que essas estruturas cíclicas de carbono, elas adotam uma conformação no espaço de forma a minimizar essa energia interna, tá? Essa tensão anelar. Então, por exemplo, no caso do ciclo hexano, vocês estão acostumados a desenhar o ciclo hexano planar, como a gente pode observar aí na estrutura A. Acontece que para fugir dessa tensão, que seria aí oriunda da tensão anelar, o ciclo hexano ele adota conformações no espaço. Essa aqui, por exemplo, é conhecida como conformação cadeira. Ela pode se apresentar de duas formas, tá? Como a gente pode observar aqui, a estrutura B e a estrutura C. Isso aqui que está destacado nessa estrutura B é para mostrar o seguinte, né? Que como é uma estrutura tridimensional aqui, esses carbonos da extremidade, destacados aqui em vermelho, eles se encontram no plano aí da tela de vocês. Esses dois aqui, eles estão para frente, na direção aí do observador, né, no caso vocês, e aqui de mim também. E esses dois aqui se encontram para trás da tela, tá? Isso aqui só para a gente compreender como é que ele se comporta no espaço. Então isso aqui inicialmente para a gente aprender a desenhar a principal conformação do ciclo hexano. A gente vai ver outras ainda, tá? Mas essa aqui é a principal, e agora eu vou passar a mostrar para vocês como desenhar. Então precisamos aprender como desenhar o ciclo hexano, tá? No espaço. Existem inúmeras formas, tá? Essa aqui especificamente eu tirei do livro do David Klein, mas eu vou ensinar depois a forma como eu costumo desenhar, tá? E cada livro vai ter a sua forma, tá? Vocês adotam a forma que for mais fácil para vocês poderem desenhar o ciclo hexano. Então a primeira etapa, você desenharia aqui um V largo, ó. Depois traçaria uma linha na extremidade aqui da direita para baixo, no ângulo aproximado de 60 graus, né? Claro, ninguém vai saber com precisão quanto que é 60 graus, mas desenha uma linha aqui na extremidade de forma que termine um pouco
antes desse centro aqui, ó, do V. Termina um pouco antes, ó. E depois fazer uma linha paralela, ó, paralela à linha de cima e terminando também um pouco antes dessa linha, tá? Depois faz uma linha na outra extremidade, que se vocês observarem aqui, é paralela a essa linha aqui, ó, da direita, tá? Então essa linha é paralela a essa, tá? E aí por último você finaliza fazendo o ciclo aqui, ligando esses pontos, tá? Então isso é uma forma de desenhar. Então observa aqui que eu coloquei para simplificar, que a gente tem na verdade 3 pares de linhas paralelas, tá? Que eu destaquei aqui com cores iguais. Então essa linha aqui é paralela a essa vermelha é paralela à vermelha de baixo e essa branca é paralela a essa, tá? Qual é a forma que eu costumo desenhar? Primeiro eu desenho essas duas que seriam as vermelhas, aqui é essa e essa, tomando cuidado aqui, ó, de começar a segunda quase no meio, ó, da primeira linha, mas observa que elas duas estão paralelas, tá? Então faz essas duas paralelas, começando a segunda linha, quase no meio da primeira, elas estão levemente inclinadas, ó, tá? E depois que desenha elas, então eu faço o que seria essa branca aqui, ó, que você faria como se fosse um V, né, dessa primeira etapa aqui, né, que a gente iniciou fazendo, ó, um leve V, e depois você fecha essa ponta aqui. Aí depois você vem, pode fazer qualquer uma dessas duas linhas. O que importa é você respeitar esse paralelismo aqui, tá? Então, faz essa linha amarela, ó, lembrando que ela é paralela a essa aqui, e depois fecha o ciclo, tá? Então isso seria uma outra forma de fazer. Como eu falei, cada um pode ter aí a sua forma, tá? Desenha da sua maneira, mas essas dicas aqui auxiliam vocês a desenhar o ciclo hexano, tá? Repara outra coisa aqui, ó, que essas linhas mais altas aqui, desses vértices, se encontram no mesmo nível. Tá? A mesma coisa acontece também com as linhas de baixo aqui, ó, os vértices inferiores, né? Então isso também é outra dica que auxilia vocês a fazerem aí o ciclo hexano na conformação cadeira. Então vou passar a mostrar para vocês agora como desenhar os hidrogênios, tá? Visto que a molécula é tridimensional, né? Então os hidrogênios também se posicionam de determinada maneira no espaço ali no ciclo hexano, tá? Então nota que eu destaquei aqui em vermelho e também em branco, tá? Por que que eu fiz isso? Essas ligações aqui que a gente tem na vertical, nota todos os que estão na vertical estão em vermelho, a gente chama essa posição de posição axial. Então os hidrogênios que estão localizados nessa posição serão hidrogênios axiais, tá? Todos esses aqui. E os hidrogênios que estão aqui em branco, lateralmente, né, de uma forma um pouco oblíqua, tá? Seriam hidrogênios axiais, tá? Porque essas posições são posições axiais, tá? Lembra que cada carbono faz 4 ligações, né? Então, cada um desses carbonos aqui do ciclo hexano está fazendo 2 ligações com carbono, então está faltando 2 hidrogênios. Cada um deles vai ter um hidrogênio axial e outro equatorial, sendo o axial esses vermelhos aqui, tá, que estão na vertical, ó, e os brancos, né, são os hidrogênios equatoriais. Vamos aprender agora como desenhar, dar aí uma dica para vocês de como desenhar esses hidrogênios. Então vamos começar aí desenhando os hidrogênios axiais. Você primeiro faz o ciclo hexano, né, daquela forma que eu mostrei no slide anterior, e observa o seguinte, né? O ciclo hexano tem 6 vértices aqui, certo? Tem 3 para cima, ó, e 3 vértices para baixo, tá? Tá com a pontinha aqui para baixo. Então, o que que a gente vai fazer?
você vai seguir a direção do vértice. Então, observa aqui, ó, esse vértice está para cima, assim como esse e assim como esse. Então, os vértices que estão para cima, você vai colocar os hidrogênios para cima. Do mesmo modo, a gente tem, ó, 3 vértices para baixo, tá? Então, tem aí também 3 vértices para baixo, ó. E os hidrogênios equatoriais, como a gente vai desenhar? Então, primeiro, né, o ciclohexano já vai estar desenhado, então, observa, né, como eu falei no slide anterior, que tem aqueles 3 pares de ligações paralelas, tá? Você escolhe qualquer um dos pares para começar a desenhar os hidrogênios equatoriais. Então, eu escolhi esses 2 brancos aí. Então, como é que a gente vai desenhar os hidrogênios equatoriais? Observa o seguinte, essas linhas já estão aqui, ó, com 2 carbonos em 2 vértices, né? Então, aqui a gente já tem 4 vértices ocupados, né, do ciclohexano. Então, o que, que a gente faz? Nesses 2 vértices que não estão destacados aqui, a gente não está considerando eles, está considerando só esses vértices das ligações paralelas aqui, a gente vai desenhar 2 hidrogênios que são paralelos a essas 2 linhas. Então, nota que não tem como errar, porque se você desenhar para baixo aqui, não está paralelo a essas 2 linhas. Se você desenhar para cima, é o axial. Então, é só respeitar aqui o paralelismo, né, como eu falei, e vai dar certo, tá? Você vai conseguir desenhar os hidrogênios. A mesma coisa você vai fazer para as outras ligações, né? Então, nota que eu destaquei agora essas 2 ligações da extremidade, né? Que também, ó, envolvem aqui 4 vértices, né? 1, 2, 3, 4. Então, fica faltando aqui esses 2. É a mesma coisa, você segue então o paralelismo das ligações aqui que você destacou, tá? Então, você vai fazer uma para cá e uma para cá, ó. Nota, são paralelos aqui, tá? E por último, faz a outra ligação que está faltando. Também, ó, os vértices que estão faltando aqui são esse e esse. Então, é aonde vai entrar as 2 ligações aí com hidrogênios equatoriais, tá? É só fazer paralelo a essas ligações. Então, ó, essa ligação é paralela a essa, né? Essa é paralela a essa, né? Todas são paralelas entre si. Então, depois é só fazer o quê? Juntar tudo, né? E aí a gente tem os hidrogênios ali na posição equatorial, tá? No ciclo hexano. Claro, a estrutura total é essa aqui. Uma outra forma que você pode fazer primeiro dos carbonos das extremidades, ó. Nota que tem aqui, ó, uma ligação para baixo aqui e aqui uma para cima, tá? Então é como se estivesse fechando aqui. Aqui do outro lado você vai fazer a mesma coisa, ó. Coloca o hidrogênio para baixo, aqui para cima, como se estivesse fechando, né? Como se eles fossem se encontrar. E aí, por último, você faz os do meio. Lembrando, os do meio, eles têm que ser paralelos aqui às ligações da extremidade, tá? Então, isso aí é mais uma dica para vocês conseguirem fazer, tá? O ciclo hexano. Então, vamos começar vendo uma das conformações do ciclo hexano, começando com a conformação bote, ou barco, né? Vocês podem ver as 2 traduções, tá? Então, observa o seguinte, aqui a gente tem essa conformação bote ou barco, né? Nota o seguinte, olhando esses 2 carbonos aqui, cada uma esfera preta dessa aqui é um átomo de carbono, tá? Então, olhando ao longo dessa ligação aqui e dessa aqui simultaneamente, né, essas 2 aqui, vocês vão observar que essas ligações estão em coincidência, tá? Está totalmente eclipsado aqui, ó. Tá? Então a gente já viu que isso é uma conformação de alta energia. Então isso aí ocasiona uma tensão torsional que é devido a essa conformação eclipsada, tá? E existe uma outra interação ainda, que seria
a interação de mastro, tá? Observa aqui, ó, que esses dois hidrogênios aqui, eles geram uma repulsão de Van der Waals. Essa repulsão, especificamente, que é ocasionada pela proximidade de grupos devido ao seu volume, a gente chama de repulsão estérica, tá? Ou tensão estérica, nesse caso aqui. É relacionado ao volume dos grupos. E, obviamente, quanto maiores forem esses grupos, maior vai ser essa repulsão. A outra conformação importante para a gente é a conformação de cadeira, que a gente já viu, né, em que a gente desenha aqui. Ó, nesse caso, eu coloquei os hidrogênios coloridos aqui na posição axial. Ó, vocês podem ver que tem um carbono para cima aqui e um para baixo aqui. Tá? Então, essa seria a conformação cadeira, tá? E aqui os hidrogênios brancos estariam na posição equatorial. Quando a gente observa agora, fazendo a projeção de Newman entre as ligações, a gente vai observar o seguinte, ó. Então, vou colocar aqui um para cima, um para baixo. Se a gente olhar ao longo dessas ligações aqui, ó, se a gente olhar ao longo dessas ligações, o que a gente vai ver é a conformação estrelada, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó. Aqui é o CH2, ó, que está para baixo, né? Está mais próximo do observador. O outro que está para cima seria esse que está mais perto de mim aqui, ó. Tá olhando aí olhando como vocês estão olhando, tá? Mas o que importa para a gente observar é o seguinte, ó, que se fizermos a projeção de Newman ao longo dessas ligações aqui, vamos observar que está totalmente estrelado, tá? Então, por isso, essa é a conformação mais estável, tá? A conformação de cadeira, visto que vai ter pouca repulsão, ok? Ó, não tem tensão torsional, né? Porque não tem nenhuma ligação eclipsada, né? Está totalmente estrelado aqui nesse caso. Então, nós vamos ver agora como fazer a interconversão de uma forma de cadeira, né? Uma conformação de cadeira para o outro conformero de cadeira, tá? Do ciclo hexano. Então, ó, nota nas extremidades, a gente tem aí as duas formas de cadeira, tá? Então, observa aqui, ó. Vamos começar então fazendo dessa forma, como se o HA fosse o hidrogênio azul aqui, ó, e todos os hidrogênios axiais estão coloridos, tá? Então, essa seria a forma de cadeira. Então, nota a primeira coisa para acontecer, o que vai fazer aqui, ó. Nota que ele está puxando dois carbonos, né? O carbono 2 e o carbono 3. Um que estava para baixo vai subir e o que estava para cima vai descer. Então, o que ele está fazendo é isso aqui, ó. Tá? Então, essa interconversão aqui, para a gente não é importante, tá? Eu só quero mostrar para vocês o seguinte, ó. O que importa aqui para vocês verem é, ó, que os hidrogênios que estavam na posição axial ficaram na posição equatorial. Agora eu tenho uma outra forma de cadeira, ó. Então, eles estavam assim. Estavam assim, na posição axial, e aí eu fiz a inversão, essa parte aqui vai abaixar, a outra vai levantar. E aí o que eu tenho é isso, que os hidrogênios que estavam na posição
axial ficaram na posição equatorial e vice-versa, tá? Os que estavam na posição equatorial ficaram na posição axial. Então aqui a gente tem um diagrama de energia que mostra para a gente a interconversão, né, de uma cadeira para outra. Então essas aqui são as conformações, tá, do ciclo hexano, as principais, né? Sendo que para química orgânica que a gente vai mais trabalhar é a conformação cadeira, que seria a conformação real, né? A gente não tem o ciclo hexano planar, como a gente já viu, e em alguns casos, para estudos reacionais, a gente vai ver também a conformação de barco, tá? Então, são as duas que mais importam aqui. E aqui a gente pode ver que a conformação de maior energia seria a meia cadeira, né? Porque aqui a gente tem, ó, 5 carbonos no plano, e a gente já viu que o fato de ter isso aqui no plano, além de ocasionar a tensão anelar, né, que é a tensão de Bayer, também vai fazer com que haja ligações eclipsadas, tá? Isso aumentando então a tensão torsional. Então, por isso, essa aqui é de maior energia, tá? E também essa outra conformação de meia cadeira, que nada mais é do que abaixar essa extremidade aqui e levantar a outra. Tem a conformação também de barco torcido, né, que seria esse barco aqui, mas aí a gente faz essa ligação aqui subir um pouco, a outra descer lá de trás, e a gente teria barco torcido, tá? Mas como eu falei, as duas principais conformações do ciclo hexano são a conformação cadeira e a conformação barco ou bote, tá? Como eu falei para vocês, além de saber essas conformações mais importantes, eu quero destacar isso aqui para vocês, que é o fato de hidrogênios que estavam na posição axial quando você converte no outro conformero, tá, na outra conformação de cadeira do ciclo hexano, agora eles ficarão na posição equatorial, e todos que estavam na posição equatorial ficarão na posição axial. E quando a gente tem substituintes no ciclo hexano, será que ele vai adotar uma conformação diferenciada, uma conformação especial? Pela seta de equilíbrio, a gente já nota que a conformação preferencial é com o substituinte na posição equatorial. E por que isso acontece? Quando a gente tem o ciclo hexano na forma cadeira, a gente tem a chamada tensão 1,3 diaxial. Por que esse nome? Porque seria no carbono relativo 3, aqui, ó, a gente tem esse hidrogênio, seria carbono 1, carbono 2, carbono 3, tá? Então aqui existe essa repulsão, e aqui também, ó, carbono 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então haveria também a repulsão aqui, por isso diaxial, porque a repulsão acontece duas vezes, tá, com os substituintes na posição axial. E o que a gente vai ver na prática é que quanto maior for esse substituinte X aqui, maior vai ser essa tensão 1,3 diaxial, que novamente seria uma repulsão estérica, né? Um tipo de repulsão estérica devido ao volume dos substituintes, tá? Então aqui nota, quando a gente tem X igual hidrogênio, tá? A repulsão seria a menor possível, né? E aí a gente já vê que, nesse caso, existe 50% de cada um dos conformers, tá? Conforme a gente vai aumentando o volume, a gente observa um aumento dessa repulsão, ó. Nota que agora colocamos aqui metila, e aí já aumenta aqui a quantidade, né, de conformero equatorial, tá? Uma vez que aqui é a constante que considera a concentração do conformero equatorial sobre o axial. Então, quanto maior a constante,
mais deslocado está o equilíbrio no sentido do conformero equatorial. E aí a gente observa, ó, aumentou um pouco mais, colocou etila agora, né, mais um carbono, aumentou um pouco mais aqui a constante. Coloca agora a isopropila, que seria o radical com 3 carbonos, sendo que o que está fazendo a ligação com o ciclohexano é o carbono do meio. Aumentou ainda mais o volume, a gente vê se deslocando aqui o equilíbrio ainda mais, chegando no ponto de que, colocando um grupo terbutil, praticamente só fica na posição agora equatorial o substituinte terbutila, tá? No caso desse aqui, da fenila, a fenila é um grupo volumoso, né, também, mas o que acontece é que, como o anel é planar, ele pode se posicionar aqui, ó, de forma a minimizar essa repulsão, né, essa tensão 3 diaxial. Então, ao invés, por exemplo, de o anel ficar nessa direção aqui, ó, onde aumentaria a tensão, ele poderia ficar assim, ó, de lado, tá minimizando dessa forma essa tensão 1,3 diaxial. De qualquer forma, o que a gente observa aqui, a partir de isopropil, ó, ou seja, aumentando a quantidade de carbonos aqui desse substituinte, a gente vai vendo que praticamente só vai ficando o substituinte na posição equatorial, tá? E quando houver 2 substituintes no ciclohexano, vamos aprender a colocá-los também de forma a respeitar ali a sua orientação no espaço. Então considera, por exemplo, esse ciclohexano, que é substituído com uma metila e também com cloro. Nós já aprendemos que essa cunha cheia aqui significa que está para frente, né? Ou seja, está saindo aí do plano da sua tela, e esse tracejado é o contrário, está entrando no plano. Tá? Então, se você considerar isso aqui feito numa folha de papel, isso aqui estaria para cima, né? A metila, e o cloro estaria para baixo, tá? Se você estivesse desenhando num papel. Tá? Então, essa compreensão vai auxiliar a gente na hora de fazer essa estrutura aqui tridimensionalmente no ciclohexano na conformação cadeira. Tá? Então, observa que a relação espacial entre ambos aqui é trans, ou seja, um está para um lado, né? O outro está para o outro lado. Tá? Além dessa relação aqui, essa configuração trans, é importante a gente ter em mente também isso que eu acabei de falar, de que isso aqui está para cima, né? Está saindo do plano. Se a gente fizer no papel, está para cima, isso aqui estaria para baixo. Então, primeira coisa, desenha o ciclohexano na conformação cadeira, e aí depois a gente respeita essa configuração trans aqui. A gente vai desenhar, ó, a metila para cima, nota que eles estão na posição relativa 1, 2, então eu coloquei a metila aqui nessa extremidade para cima, o cloro ficou para baixo. Tá? Observa que respeitou ainda a configuração trans, certo? Eles estão em lados opostos. Se fosse para cima também, ele deveria ficar aqui, ó, na posição equatorial, né? Se estivessem cis para o mesmo lado. Esse aqui deveria ficar equatorial. Se desenhar da outra forma, né? Na outra cadeira, ainda considerando esse carbono aqui, lembra que esse carbono aqui desceria, o outro subiria aqui para formar a outra conformação de cadeira. Então a gente tem que manter essa relação ainda de lados opostos, trans, e tem que manter a metila para cima ainda, porque aqui ela está para cima e aqui o cloro está para baixo. A gente tem que manter. Então, como a gente faz isso? Aqui, ó, nesse carbono, então, a metila vai ficar para cima equatorialmente, tá? E como tem que estar trans um em relação ao outro, né? O cloro está nesse carbono aqui, ele vai ficar agora para baixo equatorialmente, tá? Lembrando aqui que na forma equatorial, ó, essa ligação aqui está paralela a essa, e essa aqui está paralela, né, do meio está paralela
a essas duas ligações das extremidades. Então, observa que um está para cima, o outro está para baixo. Então, ainda mantém a relação trans. Além disso, se você lembrar o que eu comentei, que quando você faz a outra conformação de cadeira, o que estava na posição axial vai ficar agora equatorial, e também esse aqui que estava na posição axial também vai vir agora para a posição equatorial. Tá? Então é isso para essa aula de conformação de ciclo hexano. Até a próxima aula.